E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram nesse dia? Super quarta, pra mim, super quarta é o melhor dia, tá? Super quarta é o dia que o mercado entrega as melhores oportunidades, super quarta é o dia que o mercado entrega o melhor movimento, super quarta é o dia que nós fazemos mais grana na sala ao vivo. Super quarta é o dia que a movimentação e a volatilidade são essenciais para a gente lucrar. Só que eu preciso que o mercado encaixe bons movimentos e não que o mercado fique na lenga-lenga que foi. Vou mostrar para vocês qual que foi a nossa leitura, onde nós acreditamos em oportunidades, onde nós enxergamos contexto, onde nós acreditamos para poder validar e tomar risco. Tudo isso de forma didática. E isso eu passo ao vivo diariamente para o pessoal lá na sala ao vivo. Você é o meu convidado. Você precisa estar lá. Você precisa preencher o formulário. Eu vou entrar em contato com você. Nós vamos alinhar uma aula antes de você participar da sala ao vivo, para você fazer história junto com a gente, tá? Todos os dias a mesma coisa, todos os dias operando o mesmo sentido, buscando referências de liquidez e oportunidades para tirar grana desse mercado, fechou? Não fique de fora, não perca tempo, venha junto comigo agora mesmo. Referência mínima e máxima do dia anterior. Vou marcar aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? E vou explicar alguns detalhes mais técnicos que a gente usou lá na sala ao vivo. Isso aqui era um FVG que nós tínhamos como ponto de marcação e esse ponto de marcação desse order block aqui. Mercado já abre oportunidades logo de cara, tá? Abre em cima de uma referência de liquidez, porque esse fechamento aqui não teve movimentação de limpa de liquidez. Quando o preço abre, o que ele está fazendo? Trazendo indução. Se o preço está fazendo indução, trade na ponta vendedora logo de cara, tá? Segue a ponta vendedora, extremo movimento aqui, bastante lucrativo. Feliz da vida quem conseguiu aproveitar essa operação. Estava acima dos 50%, todo o cenário extremamente validado. Limpo, simples, tá? E aí o mercado fechou esse movimento aqui, ficou bem ruim de trabalhar, tá nessa lenga-lenga. Agora eu venho trazer para vocês o FVG. Olha esse FVG aqui. Falei duas coisas com o pessoal da sala ao vivo, tá? Vou mostrar pelos 5 minutos e já vou pro gráfico menor, tá ok? Então, vamos lá. Nos 5 minutos, esse FVG estava extremamente validado, estava marcado e mostrei para o pessoal. Falei duas situações. Vai sair a notícia. Se o preço vier com agressividade para baixo, provavelmente vem para limpar a liquidez. Se vier para cima, provavelmente também vem para limpar a liquidez. Você do outro lado da tela vai fazer o quê? Vai esperar esse ponto vendedor e a máxima do dia, que é esse ponto vendedor. As três regiões. Quando o preço passar, você vai executar a sua operação na volta. Por quê? Porque o mercado vai antes tirar todo mundo do jogo. E aí foi a oportunidade do dia. A movimentação agrediu quando o mercado estava voltando. Venda número 1. Preço pagou e pagou tranquilo, bastante ponto, mais do que os 300 que a gente tanto almeja diariamente. E a mesma situação nesse outro cenário aqui. Venda número 2, na volta do preço na máxima do dia. Eu vou descer no gráfico de 1 minuto aqui para ficar mais fácil, tá? Para ilustrar para vocês essas duas referências. A mesma coisa aqui. Ele passou, imagina, isso aqui é a vela da notícia. O preço chegando aqui, isso aqui era uma vela absurdamente corpo real. Só que quando ele começa a rejeitar, esse recuo aqui, ele foi uma proposta interessante para você fazer. Felipe, mas eu não acreditei nesse movimento. O que você deveria acreditar? Nesses retestes que o preço fez nessa região, tá? Para dar continuidade, para limpar essa liquidez que nós tanto falamos lá na sala desse ponto. E aí foi essa leitura mais agressiva, tá? Para quem é mais agressivo. E agora eu vou falar da leitura mais objetiva. São dois pontos tranquilos, tá? Traçamos isso aqui como uma referência de continuidade, traçamos isso aqui como uma oportunidade de compra. O order block estava marcado, a entrada, o stop, 300 pontos.
Na mesma proporção, o mercado caindo, aqui nós marcamos como um choque e aqui nós efetuamos também a mesma leitura. Segue a ponta vendedora também 300 pontos, usando as referências que o mercado estava deixando para a gente. Preço extremamente travado, tá? Uma vez que o mercado passa dessa região, foi proposto a mesma situação. Vamos ser vendedores se o mercado se sustentar. Se o mercado não se sustentar no rompimento, isso aqui vai ser uma liquidez para a gente trabalhar na ponta compradora. Só que o preço simplesmente, queridos, bateu e voltou. Isso aqui para a gente é ruim, porque a movimentação é muito agressiva e a devolução também é muito agressiva. Na mesma ideia, a marcação foi nesse POI aqui, que gerou um FVG e deixou uma oportunidade. Só que o preço não acionou o FVG e acabou se desenvolvendo. Aí analisamos todo o cenário, chamei a atenção para o pessoal para a venda dessa nova estrutura, porque se ele foi nesse fundo, o próximo ponto de liquidez era esse topo. E o crédito principal foi, galera, se o mercado agredir alta e se sustentar do mesmo modo que aconteceu, opa, marquei errado aqui, do mesmo modo que aconteceu aqui, se o mercado agredir, se sustentar, segue a ponta é vendedora. Se o mercado não se sustentar, igual aconteceu tanto aqui no topo quanto aqui no fundo, você vai procurar por vendas, vai batalhar por vendas, porque o outro alvo está nessa região e o alvo técnico a mínima do dia. Simples e objetivo. Só que nessas situações aqui, ou você é um cara muito agressivo para batalhar sua venda, ou você acaba ficando de fora. E é chato quando você acerta a leitura e fica de fora do movimento. E aí, vou até falar aqui, abrir para vocês uma situação, tá? Que eu chamei a atenção junto com o pessoal, acreditei nesse rompimento, marcamos esse order block, marcamos, tinha um FVG pelos 5 minutos nessa região, ele não foi acionado no primeiro toque aqui, tá? Acabou desenvolvendo, então não valeu mais essa operação. Tínhamos esse outro camarada aqui também como ponta de venda, tá? Teve um aluno que me mandou que pegou essa operação aqui, conseguiu colocar o seu stop mais técnico aqui, só que o alvo dessa operação minimamente era os 300 pontos, né? Mas buscar essa liquidez que ficou exposta nessa região. Observa, o preço veio uma vez, veio pela segunda vez, não conseguiu dar continuidade, você tem que sair no zero dessa operação, ou, se sim, estopar e batalhar uma outra região. Eu até chamei a atenção para o pessoal que falei assim, gente, eu acredito muito nessa e no FVG. Quem batalha essas operações toma cuidado, porque se o preço vir para a máxima, pode acabar o contexto nosso vendedor. Só que olha só o que o mercado acabou fazendo, e por isso que você tem que estar sempre analisando o mercado. Felipe, mas o horário que ele chegou aqui não foi um horário tão interessante. Olha toda a liquidez que ele foi deixando nessa deriva, nessa mitigação, e para mim sempre o ponto principal, a indução. Olha esses topos aqui que o mercado deixa como indução e o mercado levou o preço nessa principal região para entregar o movimento. Foi bacana? Foi. É mais difícil? É. Felipe, eu quis apostar nessa operação de venda, não no risco, e sim na confirmação. Liquidez, virada de estrutura, reteste, olha que venda absurda para o mercado vir capturar outro ponto de liquidez. Queridos, é difícil de trabalhar? Não é. Difícil é você aguardar, não é difícil operar. Difícil é você aguardar. Teve um aluno que pegou essa operação de compra aqui. Eu não sou muito fã desse tipo de compra, tá? Porque a operação ela acaba ficando na extremidade, o stop fica aqui relativamente um pouco mais caro, mas o resultado foi sensacional. Nos 5 minutos, o dia de hoje é um dia bem feio, né? Se você analisar, porque é um mercado que andou e não andou para lugar nenhum. Se você for num gráfico maior, gráfico de 1 hora ali, você vai ver que o preço está travado em uma vela de 1 hora. Porém, aconteceu um negócio bem interessante, a manipulação da extremidade inferior. Uma vela manipulada é uma vela que pode gerar liquidez para o lado oposto. Deixou extrema liquidez aqui. Esse pavio é um saco para trabalhar, tá? Porque é muito agressivo, tem que ter um pouco de cuidado. Prestem atenção nessas duas referências aqui, tá? Manipulação de fundo já aconteceu. Preço está preparado para subir? Assim espero. Manipulação desse topinho triplo aqui para o mercado armar uma venda, seja na abertura ou numa confirmação de microestrutura, segue também bastante a ponta vendedora, tá? De novo, não é difícil, é só você ter paciência. Tenha paciência que você vai ter resultado. Eu te
garanto. Venha participar da sala ao vivo que você vai potencializar ainda mais os seus resultados. Lá no Menino Dólar, queridos, foi lindo demais a leitura do dólar hoje. Foi lindo demais. Movimentação, tracei SLT aqui de liquidez. Alertei o pessoal do preço manipular esse topo e alertei o pessoal do preço manipular esse fundo com reteste, tá? Foram os dois desenhos que a gente deixou lá na sala. A ponta compradora na mínima e a ponta vendedora na máxima. Poxa, Filipão, mas aí eu quis esperar um pouco mais a referência, a leitura. Olha só, primeiro cenário. A manipulação ela acontece na notícia. Isso é bom? Não. É horrível, porque a notícia é muito agressiva. Talvez você fica mais off. Primeira informação. Segunda informação, o preço veio retestar para você. Pô, Felipe, mas ele não deu continuidade. Eu deveria sim apostar nessa compra? Sim, só que você protege se o mercado não foi no seu alvo técnico, você sai fora. Ou garante alguma coisa. Segundo, a venda lá da máxima. Trabalhamos com essa referência. Falo e repito, 90% dos rompimentos são falhos. Se 90% dos rompimentos são falhos, o que você vai fazer? Você vai batalhar o oposto. E o oposto é o que? Vender nas máximas quando ele armar um rompimento de topo, comprar nas mínimas quando ele armar um rompimento de fundo. É difícil? Cara, você sabe que não. É só você executar. É só você executar. É só você executar. A dificuldade é que você não tem coragem. E quando você não tem coragem, você perde de tirar dinheiro do mercado todos os dias. Certo? Então é isso. Essa é a movimentação, o preço foi bem interessante no dia de hoje. Acredito eu que o dinheiro principal estava lá no dólar e não no índice, mas o dólar conseguiu romper, dar continuidade. Segue a ponta vendedora? Sim, segue a ponta vendedora. O que eu vou fazer para trabalhar na ponta vendedora? Vou traçar mais uma vez uma LT curtinha aqui. Essa LT curtinha pode ser um atrativo crucial para o mercado trabalhar na sacanagem, testar essa região aqui e seguir na ponta vendedora. Essa LT também pode servir como uma referência para você enxergar a movimentação do preço para cima, desde que você interprete como está acontecendo. Às vezes a gente faz uma leitura aqui, a gente passa um movimento, a gente explica, e aí você enxerga ele, acredita na leitura, só que chega amanhã, o preço simplesmente muda toda a característica, e na hora que confirma, ele não está confirmando, ele está induzindo você a errar. E aí você, ao invés de atirar de forma certeira, você acaba perdendo grana de graça. Então, analisem o preço, tá? A tomada de decisão sua tem que ser baseada na leitura do preço e não na aleatoriedade de um movimento. A análise do preço é muito mais importante do que uma leitura que você faz prévia. Então, espere, aguarda e na hora da confirmação, executa. Fechou? Te espero do outro lado da tela. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!